Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo no nome do Senhor Jesus para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é as ervas e o esporte na vida do cristão. Vamos lá, eu quero, com base bíblica, ler aqui para vocês Gênesis capítulo 1, no versículo 29, que diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para mantimento. Por que o profeta trouxe esse vídeo hoje para vocês? Por quê? Porque eu sei de coisas e estou vendo coisas que estão acontecendo aí que tem afastado as pessoas da utilização de produtos medicinais, de ervas medicinais no caso. Então, o que acontece? Isso é um plano maligno sobre a humanidade. Você não sabe, existe um fórum, uma agenda já arquitetada, já definida, para que sejam exterminado, tirado o uso de ervas medicinais. Claro, eles vão usar vários argumentos para isso, mas eu sei, espero que vocês saibam também, que isso é uma ação maligna. E o esporte? O esporte, ele faz parte da manutenção do corpo, do corpo e da mente. Quem pratica esporte sabe disso, quanto que é bom, quanto é favorável à prática de esporte. Mas nós estamos ainda engateando nessa questão, povo de Deus. Já vencemos muitas barreiras porque os antepassados, as pessoas que vieram antes da gente, bateram o pé e praticaram, né? Porque eram vistos como desviados, mas hoje nós sabemos que a igreja tem o interesse de botar um cabresto e de fazer com que as pessoas não apareçam de forma alguma, que é errado, né? Porque a luz tem que brilhar. Então vamos ao tema de hoje. Esse vídeo tem como foco levantar e esclarecer a importância da planta medicinal e a prática do esporte para melhor condicionamento físico e mental do povo de Deus. Na verdade, no povo em geral, mas o povo de Deus precisa se desprender a isso, se organizar para isso, né? No mundo capitalista, no mundo em que as trevas com os seus adeptos fazem de tudo para que se esqueçam os conselhos do Criador, e no momento da história, vivendo os últimos tempos, fica bem claro que querem tirar essa cultura, ou seja, o uso de ervas medicinais. Como eu disse para vocês, eu li aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 29, que Deus que criou, foi o Criador que fez para que o povo dele se alimentasse e se curasse. Mas o inimigo, fazendo de tudo para que as pessoas esqueçam de Deus, e não vão parar por aí, eles vão fazer isso, vão tentar acabar com isso. O Brasil é um pesadelo para ele. É claro que a indústria farmacêutica tem um interesse pessoal na não proliferação do uso medicinal, alegando ser perigoso e prejudicam a quem a utiliza. Mas na verdade sabe que funciona. O Brasil é um país com uma diversidade incalculável a nível de plantas medicinais, ficando restrito ao povo indígena. E o povo antigo que está acabando, né? Os velhinhos estão indo embora, eu estou ficando velho, imagina os que já eram velhos. Então, essa prática está ficando para trás e está entrando a indústria do sintético, porque criam a dependência e fazem esquecer de Deus. Então se ligue, no fundo eles, os servos das trevas, que detêm o capitalismo, querem apagar qualquer coisa que lembre ao Criador. Tudo que é feito na Terra, nos tempos de hoje, é feito para isso,
para que as pessoas se desprendam da sua origem, da sua formação. Quer saber mais? Esse interesse não está só na área medicinal, e é também um interesse no esporte. A indústria do entretenimento fazem de tudo para que se esqueçam de Deus, além de colocarem mensagens subliminares, ou seja, das coisas ruins que irão fazer no futuro, ou até mesmo que já fazem às escuras para envergonharem ou para se vangloriarem em adoração ao seu Deus oculto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que os filmes que nós vemos como fantasia, na verdade, ou são coisas que eles vão fazer mais na frente, ou contém mensagem em adoração ao Deus que eles vivem. Então, nós alimentamos isso, nós assistimos isso, nós vemos isso. Tem muita coisa aí que é colocada como desenho ou como filme, que tem mensagens que levam eles ao êxtase, eles a apresentarem a fé dele entre eles mesmos. Mas o vídeo não é para isso, né? Mas só para alertar, claro que com a intensa investida de quem? Do inimigo, ou dos filhos das trevas, eles estão ganhando terreno absurdamente. A verdade é que já existe muitas recusas pelo organismo do uso de ervas medicinais, ou seja, quando a gente injeta produtos artificiais, vamos dizer assim, o uso de drogas sintéticas feito em laboratório, eles também trabalham nesses produtos coisas que fazem você recusar o natural. Então, as pessoas querem usar a medicina natural e acabam o organismo dela recusando. Por quê? Porque já está sendo plantado, no caso, o antídoto para isso. Aquilo que foi criado por Deus, o nosso Criador, para o seu povo. Hoje a indústria dos servos das trevas faz com que o seu organismo recuse o alimento, recuse o remédio criado pelo seu próprio Deus. Para quê? Para que no futuro eles possam cada vez mais tirar vocês, tirar a gente de foco, fazer a gente esquecer de Deus. Essa diversidade de Deus aí é mais uma arma que ele tem na mão, para que as pessoas não saibam qual é o Deus verdadeiro. Então fica tudo por um só. Então é mais uma invertida, e as pessoas não têm cuidado de estar prestando atenção nos detalhes, come aquilo que foi ensinado lá os antepassados, e estão comendo até hoje a comida da mão deles, que diverge ou diverge da palavra de Deus. Eu tenho ensinado isso nos vídeos há muito tempo. Para quem não sabe, há um projeto macabro para colocar no esquecimentos e combatendo colocando como uso proibido em todo o planeta. Se vocês não sabem, há uma agenda global do comunismo global, ou seja, a entrada do anticristo, digamos assim, para que não se use erva medicinal em nenhuma parte do mundo. Isso é uma agenda, já está agendado, já está trabalhando isso, né? Então o que acontece? Para quê? Para que fiquem no esquecimento as coisas de Deus, fiquem tudo na mão dele. Não é só a indústria farmacêutica, há uma ação mais oculta nesse interesse. Como eu já disse em inúmeros vídeos meus, né, que o Brasil é uma pedra no sapato deles.
da elite global. Agora eu pergunto, o que devemos fazer? Olha, na verdade o que a gente fizer não vai resolver. O que vai ser feito, todo mundo sabe disso. Agora, o que precisa entender é que nós não podemos ser tido como culpado diante do nosso Deus. Então aí muda totalmente a visão das coisas. Uma coisa que vai acontecer, outra a gente facilitou, né? Como eu já disse em inúmeros vídeos, eu vou perguntando para vocês agora. O primeiro passo é procurar utilizar mais esse produto natural. Por quê? Porque é um produto de suma importância para a nossa vida e é um presente de Deus. Presente de Deus. E se afastar cada vez mais do uso de drogas. É difícil? Por quê? Porque você tem uma dor de cabeça, já vai ali e pega um comprimido. Você tem um negocinho ali, um inchaçozinho ali, você toma já um Tilenol. Você está com a inflamação, já toma um ibuprofeno. Então você já viciou nisso. Já nos viciamos nas drogas. E é isso que eles querem mais. Por quê? Porque há uma desobediência a Deus. Não é só o uso, não é só a facilidade. É a desobediência a Deus. E quanto mais se desobedece, mais longe fica de quem? Do Criador. Principalmente ao de fácil acesso, que condenam o corpo, gerando uma dependência, um ciclo, uma rotatividade cada dia mais intensa. Você vai tomando mais, não faz mais efeito, já toma 2, já toma 3, já dobra. Agora que vocês têm uma ideia, uma informação do que querem fazer, o que querem fazer? Cabe a você, a nós, a mim, seguir os conselhos bíblicos. Um deles é: não vos conformeis com este século, renovai-o com a transformação do vosso entendimento. Então a gente muda a mente, mudar o entendimento é entrar em formação e começar a se policiar. Tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode evitar, e a gente precisa fazer isso. Então, outra coisa de fundamental importância é a prática de esporte. Problema de depressão, problema de dores nas articulações, né? Problema de pressão arterial. Essas coisas, elas são contidas pelas drogas. Mas o uso, a prática do esporte, a rotina de esporte, faz com que você fique saudável, seu organismo se recupere, se regenere. Então, praticar esporte é algo fundamental para isso. Talvez você afirme: o crente já pratica esporte hoje? Verdade, muito pouco. Porém, foram os antepassados que quebraram o domínio religioso o jugo da igreja, que fez com que mudasse os seus discursos nesse sentido, porque você já sabe, membros é dinheiro. Então o que acontecia? Os parentes do passado, os irmãos do passado que meteram as caras e começaram a praticar esportes, eles eram criticados. Porque eu já disse para vocês qual era a ideia da igreja. A ideia da igreja era não aparecer. Contrário à palavra de Deus, que diz que vós sois luz, né, do mundo. Só que a ideia da igreja tradicional, eu não estou falando nem da pentecostal, da neopentecostal, muito menos dessa que está surgindo agora, que ninguém nem sabe o nome, liberal, né? Então, a ideia da igreja tradicional era que não aparecer. Para você ver, hoje eu estava comentando aqui sobre uma pessoa aqui, sobre isso, sobre o meu primeiro vídeo. Você que está vendo pela primeira vez, ou já assistiu vários vídeos meus,
e você ainda não tem uma ideia formada daquilo que eu estou passando para vocês, vai lá no primeiro vídeo, alinhamento da igreja para o arrebatamento. Sabe o que é isso? Deus vai tirar do meio das igrejas uma igreja, a última igreja. Eu tenho falado disso. E o nome que eu dou para ela é comunidade, viu? Por quê? Que Deus não habita em templos feitos por mão do homem. Está escrito na palavra de Deus. O templo de Salomão foi um erro. Desobediência, tanto de Davi como de Salomão. Porque as pessoas não estudam a palavra de Deus, né? É difícil. Eu converso com pastores, com teólogos, com pessoas de toda a religião e ensino a palavra de Deus a essas pessoas. Tá na cara, mas foi mente já cauterizada, como se fosse uma matriz pronta, né? Só vai produzir lápis, só vai produzir caneta, só vai produzir livro, né? É mais ou menos assim. Então, infelizmente, a mudança do entendimento, que é conselho de Deus, não vos conformeis com este século, com as coisas que acontecem. Renovai-o com a transformação do vosso entendimento. Você é que pode mudar, pelo menos por você mesmo. Talvez você não consiga mudar pelos outros. É uma dificuldade muito grande. Mas por você mesmo. Não importa os outros. Então os irmãos do passado começaram a praticar esporte. Ora, foram vistos como rebeldes, como desigrejados, né? Que, como falam hoje em dia, né? Muitos foram expulsos, né? As mulheres também começaram a se maquiar, começaram a ficar mais arrumadas. Era um escândalo. Por quê? Porque a igreja sempre foi usada por esses homens. Eu já disse para vocês que os pastores, os primeiros pastores, eram de uma outra entidade religiosa que estavam à frente, porque viram um meio de ganhar dinheiro e domínio de massa. Quando tiveram a primeira oportunidade, se venderam. Sabe quando é que se venderam? O tema não tem nada a ver com isso, mas vou para vocês entenderem o quanto que a igreja é manipulada. Lá em 1560 e poucos, ou seja, a igreja surgiu em 1517, por aí. A igreja protestante, estou falando, né? Então, em 1560 e pouco já tinham se vendido, porque os homens que estavam à frente, eles fizeram acordos, que o próprio Ezequiel 16 fala sobre isso, né? E colocaram para dentro dela coisas que desagradaram a Deus. Uma das coisas é ser instituição filantrópica. Por quê? O que é uma instituição filantrópica? Como é que age? A quem age? Então o que ele fez? Pegou o povo de Deus, que é dono do ouro e da prata, que são ricos espiritualmente, tem uma herança, e seria rico financeiramente se ele não tivesse feito isso, né? E chegou para o Estado, chegou para A e B e disse assim: não, vou fazer um acordo com você de filantropia. Não, eles são coitados, olha, não, ali nós fazemos obras sociais, são todo mundo coitado ali, ó. Não, todo mundo coitado ali, todo mundo ali precisa de ajuda. Foi isso que fizeram com o povo de Deus, e isso, fez com que Deus, começasse a se afastar da igreja. Então, como eu já disse para vocês, uma igreja só tem 42 mil membros. Se ela utilizasse isso, ela fazia uma comunidade e blindava o seu povo, e não gerava gente para morrer nas favelas, jovens para morrer na droga, no vício, na prostituição, né? Pois é, então Deus viu isso com maus olhos. Está escrito na Bíblia. Eu só estou revelando para vocês. Vamos lá, voltando. O que se pode fazer hoje? Na verdade, projetos nessa instância, nessa área, deveriam ser elaborados com urgência entre todo o povo cristão. Sabe o que acontece? A igreja é um povo dividido. É um reino dividido. Nem os que têm muito, nem os que têm um exército, porque é assim, se for considerar, como essa igreja que eu sempre falo aí, que tem, o Balanço se apresentou como isso, como 42 mil templos, ela tem um exército de pessoas. Se ela trabalhasse para eles mesmos, eles se agigantavam no mundo. Aí eu nem falo da Igreja Universal,
Eu nem falo dos batistas, muito menos da Assembleia de Deus, né? Que sugam das pessoas mesmo, não estão nem aí, né? E vai, quer dizer, são exércitos de pessoas mortas, que não brilham. Por quê? Primeiro que os que estavam à frente queriam ficar no meio, queria estar no meio dos outros sem aparecer. Por isso que você era um patinho feio. Por isso que as mulheres lá no passado eram uns patinhos feios, né? Mas quando viu que o negócio não estava funcionando, aí vai se quebrando. Aquilo que era pecado passou a não ser mais, né? O que é legalismo vai caindo, e vai caindo mesmo. Por quê? Porque o interesse deles é dinheiro e poder de massa. Com isso eles podem negociar com os políticos, com isso eles podem ter as fazendas, os carros blindados, avião, luxúrias, né? Mas Deus sempre deixa o rabinho de fora no capeta. Aí você vê no oculto aí eles aprontando, sendo citados no meio de seitas, né? Não é assim? E escândalos e mais escândalos. Deus deixa o diabo tirar a onda da cara para vocês enxergarem. Aí você tem um portal ali parecendo perfeito, mas tem um rabinho balançando ali do cão ali. Aí os religiosos cegos pela religião e diz que é o Espírito Santo que vai resolver. A Bíblia fala: nem com eles andeis, né? Então não lê a Bíblia. Tem medo de Deus. Você tem que ser amigo de Deus. Podemos dar inúmeras desculpas, vai ter sempre o joio no meio do trigo. Porque não, porque esse negócio é meio perigoso, porque vai ter sempre joio no meio do trigo. Quando você identificar um joio, que a Bíblia fala que o joio é parecido, então enquanto ele é joio, ele vai junto com os outros. O joio, ele não influencia, o joio ele vai junto com os outros. Os que influenciam contrariamente ou contrário à palavra de Deus, ali são chamados de facciosos. Pra você ver, facção, facciosos, né? São chamados de facciosos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, o problema não é o joio. O problema é que os que estão na frente não querem gastar dinheiro com vocês. Vocês gastam dinheiro com eles, achando que estão dando para Deus, dando dinheiro para o dono do ouro e da prata, né? E outra coisa, eu estava vendo hoje, para encerrar esse assunto, mas vamos lá, resumindo: utilize ervas, se livre das drogas o mais que você puder. Vou dar um exemplo meu aqui. Tem dois testemunhos. Um, que quando eu era jovem eu conheci um curandeiro chamado Aníbal, e inúmeras pessoas foram curadas, que é meu parente, sabe aí, pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Sabe disso, que tiveram a mãe, a irmã trabalhando tudo para esse homem lá. Eram inúmeras casas que ele tinha só de erva, comprava as ervas. Eu lembro que vinha de São Paulo, né? E inúmeras pessoas foram curadas com ervas. Então é um testemunho que eu vivenciei, ainda menino, jovem, guri, né? Então funciona essa prática. E o Brasil é fértil nessa questão, mas o anticristo vai querer entrar aqui para estragar tudo isso, porque isso atrapalha os planos dele. Abre os olhos, deixe de ser religiosos, né? E outra coisa, o testemunho que eu tenho, eu gastei muito dinheiro, um bom dinheirinho, né? Comprando remédio para inflamação no adutor. O adutor, ele é conhecido como virilha, né? E o que acontece? Nunca ficava bom, nunca se amenizava isso, né? E eu passei então a fazer, tomar leite quente com um dente de alho, e a inflamação foi embora. Então, pessoal, isso é muito importante. Eu tenho passado para vocês, é o que Deus deixou para a gente. Você é de Deus? Siga os conselhos de Deus. Não, no meu testemunho, um deles foi esse Aníbal, não, e o outro foi essa questão da virilha aqui, que praticamente eu saí com sofrimento, não aguentava nem mexer a perna, só com um dente de alho amassado e leite quente, tomando em jejum de manhã, de noite, às vezes não era nem jejum, e eu fiquei. Inclusive eu tenho outro testemunho que quem me ensinou
Eu estava com um problema na coluna quando fiz isso. Estava pensando em trocar o banco do carro, achando que era o banco. Aí essa pessoa, eu lá na fila do Detran, ele disse, não, vai tomar leite quente com alho, com dente de alho amassado. Olha, foi o santo remédio. Então as ervas que o nosso Deus criou, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, né? É para uso do povo de Deus. Então se liberte das drogas sintéticas. Comece a utilizar ervas, porque além de vocês ficarem curados, não ficarem dependentes, vocês vão agradar a Deus, vocês não vão esquecer de Deus, porque todo o plano do inimigo é que possamos deixar Deus de lado e seguir as nossas intuições e ao Deus que eles vão lançar. Que Deus abençoe a nós todos no nome do Senhor Jesus. Amém.